Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque esta é a tua palavra e esta é a tua igreja. Faça de nós um canal nesta noite. Fala primeiramente dentro de mim e depois fala com o teu povo, porque este é o teu povo. E esta, Senhor, é o momento que o Senhor tem para falar conosco. Que toda distração, que tudo que possa tirar, Senhor, o nosso foco em Ti, Senhor, venha ser feito cativo a Ti nesta noite. E que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis assentar. Hoje não é o culto de Natal, nós tivemos o culto celebrativo da nossa igreja semana passada. E o pastor Denis, ele não ia viajar e decidiu de última hora viajar. Então, obviamente, ele não está aqui nesta noite, mas ele vai estar de volta para o culto de domingo que vem. E ele na terça-feira, se não me engano, ele mandou uma mensagem para a gente, ele me ligou, depois mandou uma mensagem no grupo, que ele não estaria presente. Que era para mim me preparar para pregar domingo à noite e pedir o pastor Tiago para pregar domingo de manhã. Que o Tiago, nós sabemos que, graças a Deus, o pastor Tiago sempre está pronto, dentro e fora do tempo, como diz a palavra do Senhor. Mas eu comecei a questionar, falei, Senhor, o que eu vou pregar para a tua igreja? O que nós vamos falar? Mas aí veio uma pergunta na minha mente que eu, na realidade, eu não conseguia responder a não ser que eu fosse para a palavra do Senhor. E na realidade, eu normalmente não tenho título, mas esse é o título da mensagem, é uma pergunta. O que é tão incrível sobre o Natal? O que é tão maravilhoso sobre o Natal? Porque a realidade é que se nós deixarmos, se você estivesse aqui hoje de manhã, para quem teve, foi muito bem alimentado pela palavra que foi pregada. E se fosse para combinar, talvez eu e o Tiago não pregaria uma mensagem tão parecida como ele pregou nessa manhã, e nós vamos tentar trazer para a igreja. E louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando. Mas o que é tão incrível, o que é tão importante, o que é tão maravilhoso sobre o Natal? Daí eu comecei a pensar, porque na realidade o calendário que nós vivemos, ou que o mundo inteiro vive, ele é marcado por causa do Natal. O calendário ele é marcado BC, ou Before Christ, antes de Cristo, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, de Jesus Cristo. E também ele é marcado como AD, não after death, como muita gente acha que seria, porque se fosse após a morte de Cristo, teria que ter tido um vago no calendário de 33 anos. Não quer dizer isso, quer dizer, o meu hebraico não é bom at all, mas AD quer dizer Anno Domini, que no latim quer dizer o ano do nosso Senhor. Por isso que não é após a morte, é o ano do nosso Senhor. Então, se o calendário que nós vivemos, ele é levado por causa ele é marcado de antes de Cristo e do ano do Senhor. Então, o que é tão incrível sobre o Natal? E se nós não pararmos, se nós não analisarmos, nós somos levados juntamente com o mundo, nós somos levados com o vento da correria, do tempo, de que eu preciso comprar, eu preciso alcançar, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, meus filhos vão ficar tristes, ou se eu não comprar, o meu casamento não vai ficar legal, então se eu não conseguir, eu vou decepcionar várias pessoas. Então nós somos levados, muitas das vezes, pela correria que o mundo nos faz levar, não parando para entender, não parando para compreender a realidade do que é o Natal, a realidade do que é aquilo que o Natal nos simboliza, que
pelo que essa data, que é uma data que, na realidade, como o pastor Tiago falou hoje, não é verdadeiramente o dia do nascimento de Jesus. Então, se você não sabia, você está aprendendo pela primeira vez hoje, dia 25 não é o verdadeiro nascimento de Cristo. A teologia nos faz entender e compreender que ele provavelmente nasceu por volta de abril ou maio no nosso calendário. Mas ninguém tem a data exata, mas temos sim o ano que ele nasceu. Então nós vivemos no ano de 2018, quase terminando, porque ele nasceu. Então nós somos levados porque Jesus um dia veio. Então vamos ler mais um pouquinho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 23 novamente. Diz assim, versículo 18 de capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Na realidade, eu não sei exatamente o que essa palavra quer dizer no português, mas no inglês, a palavra que foi usada quer dizer ela estava noiva de José. Ela estava compromissada de José. Então, eles ainda não se conheciam fisicamente falando, sexualmente falando. Eles ainda não tinham tido esse contato. Antes de se ajuntar, achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. Achou-se ter concebida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque que dela está gerado é do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso acontecerá para que se cumprisse, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então eu fui tentar entender, ver da onde tinha saído essa profecia que está em Isaías. Capítulo 7, começando do versículo 11, mas antes de nós lermos, eu gostaria de que os irmãos entendessem o que estava acontecendo nessa passagem. Israel estava dividido entre norte e sul, ou melhor falando, entre 10 tribos contra 2. E o rei de Judá não era um rei que estava honrando ao Senhor. Era na realidade um rei muito ruim. O nome dele era Acais. E a palavra do Senhor diz que neste momento Israel tinha se unido à Síria, não à Síria, a Síria, que na realidade são 2 lugares diferentes, 2 reis diferentes. E a Bíblia fala que Síria estava se tramando contra Judá, querendo tomar posse de Judá. E a Bíblia faz menção que a armação deles tinha sido tão forte que não haveria situação ou não haveria jeito de Judá se conseguir vencer a batalha. Então Deus levanta o profeta Isaías e traz uma palavra para Acais. Um homem que estava vivendo em pecado, um homem que estava vivendo fora da vontade de Deus, um homem que estava vivendo completamente contra o que Deus queria. Então o profeta diz assim no versículo 10: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede para ti o Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou acima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi.
pouco vós e afadigardes os homens, senão que ainda afadigardes também ao meu Deus. Portanto, versículo 14, portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu fui tentar compreender o que Deus estava falando através de Isaías para o rei Acais. Rei Acais todo errado, fazendo tudo o que não devia perante aos olhos do Senhor, tratando o povo da forma errada. Aí Deus vai e traz uma profecia que seria cumprida somente 740 anos depois. 740 anos depois, Deus traz uma palavra para o cara que na realidade estava errado, mas estava com medo de ser levado preso ou de ser morto pelo inimigo. Deus traz uma palavra que aparentemente só aconteceria 740 anos depois. Mas nós conseguimos entender que quando Deus fala que viria alguém que salvaria a humanidade através da virgem, Deus estava dizendo: espera aí, Acais, você pode estar errado, você pode estar vivendo fora da minha vontade. E em Efésios 2 diz assim: quando nós ainda éramos inimigos de Deus, você está aqui sentado, bonitinho, cheiroso. Não é porque nós somos bons, eu estou aqui falando com você, não é porque eu sou bom, porque um dia eu era inimigo de Deus, um dia Acais ainda era inimigo de Deus, fazendo tudo que não provia aos olhos do Senhor. Deus traz uma palavra para ele dizendo: Acais, acalma o teu coração, você está todo errado, você está fazendo aquilo que não devia, você é meu inimigo, mas vai vir um. Vai vir um Acais, que vai vir, na realidade, Acais, da sua linhagem. E porque ele vai vir da sua linhagem, eu não posso permitir que o inimigo acabe com você. Quando Isaías falou para ele pedir um sinal para o Senhor, Acais virou e falou assim: não posso atentar ao Senhor. Eu não posso atentar ao Senhor. Mas na realidade, parece que Acais estava sendo bem espiritual. Parece que Acais estava assim, querendo saber realmente o que Deus estava falando. Só que Acais estava fugindo da responsabilidade. Porque quando Deus nos traz uma palavra, nos traz responsabilidade. Porque na realidade Acais estava tramando por detrás do profeta. Mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Acais, ele estava preparando, ele estava negociando vidas, o seu próprio povo, tentando vender para a Síria, não Síria, que são dois reis diferentes, são dois lugares diferentes. Ele estava tentando negociar com a Síria, pessoas de Judá, povo da sua tribo, para que eles pudessem ir como escravo, para que o rei da Síria, o exército da Síria, lutasse contra a Síria. É meio confuso porque parece ser o mesmo lugar. Mas Deus se levanta em prol do seu povo. Deus se levanta em prol daqueles que amam e clamam pelo seu nome. Então mesmo Acais estando errado, mesmo Acais fazendo aquilo que era errado aos olhos do Senhor, Deus se levanta e fala: vai vir um. E porque vai vir um, Acais, eu vou te proteger. E por causa desse um, por causa que Jesus veio através da tribo de Judá, por isso que é chamado que ele é o leão da tribo de Judá. E porque ele Acais faz parte da linhagem de Davi, Jesus é chamado filho de Davi. Então isso me dá a certeza que enquanto Jesus não nascesse, Deus protegeria o povo de Israel. Porque existia uma promessa. Hoje nós cantamos sobre promessa. Deus, quando dá uma promessa para alguém, Ele não falha, Ele não se esquece e Ele não volta atrás. Mas a verdadeira promessa, ela já veio. A promessa que não falha, ela já veio. Porque você pode receber uma palavra de alguém, você pode receber uma profecia, mas pode ser da carne. Mas a promessa real foi feita para Acais quando ele ainda era inimigo de Deus. E quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Jesus veio e morreu por nós.
Então isso me dá a certeza que enquanto Jesus não morresse, toda a linhagem de Acais não poderia morrer. Então já que Jesus veio e morreu e ressuscitou, você não pode ser tocado, a não ser que o Senhor dê autoridade. Era isso que ele estava falando. Era isso que ele estava falando. Na realidade, a minha mensagem nessa noite, ela tem 2 pontos, e o ponto ele é bem parecido um com o outro. O primeiro ponto da mensagem é o seguinte, que é: Deus virou humano. Porque eu fiquei pensando e analisando, cara, mas o que é mais importante sobre o Natal? O que nos chama tanta atenção? O que é o mais necessário por causa do Natal? Seria só o calendário? Seria só os dias que são contados porque Jesus veio? E eu consegui ter essa noção, ou pelo menos para mim é entender e compreender que Deus, eu gostaria que você pensasse nisso. Parece ser simples porque nós estamos acostumados a ouvir. Deus não é um mensageiro, não é um profeta, não é um anjo. Deus se fez homem. Eu gosto de teologia, porque não existe nada melhor do que você estudar sobre Deus. E a palavra teologia quer dizer estudo de Deus. Mas na realidade existe hoje, sempre existiu, existe hoje uma grande batalha espiritual, e nós vemos isso no físico, para tentar provar que Jesus não é Deus. Falam por aí que Jesus foi um grande profeta. Algumas religiões reconhecem Jesus como um dos maiores profetas que já existiram. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a entrar nessa bobeira ou nesse pensamento de que Jesus foi somente um profeta. Mas se você se chama lavado e remido no sangue do Cordeiro, você tem que entender e compreender que Jesus é Deus. Porque se Jesus não for Deus para você, então ele é simplesmente uma religião. E quando Jesus estava com os discípulos, e ele já sabia o que iria de vir, tem hora que o português não vem, o que iria acontecer depois que ele saísse daqui, ele vira para os discípulos, ajunta os discípulos e fala assim: o que dizem que eu sou? Em Mateus 16. O que falam por aí que eu sou? O que andam falando? Na realidade, no hebraico fala, o que falam que eu, o Filho do Homem, sou? Aí os discípulos viram e falam assim: dizem que você é um profeta. Falam por aí que você é um grande homem. Falam por aí que você é Elias. Jesus vira e fala assim: mas o que você ou vocês dizem que eu sou? Essa, na realidade, é uma das maiores perguntas, para mim, mais importante que Jesus fez para os discípulos, mas que faz para nós nessa noite. O que você diz que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos: o que vocês dizem que eu sou? E a palavra do Senhor diz que Pedro vira e fala assim: você é verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus vira e fala assim: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem osso que revelou para ti. Não foi carne nem osso que revelou para ti. Na realidade, nós temos que ter essa certeza, nós temos que compreender isso. E nós só conseguimos entender e compreender através do Santo Espírito de Deus. E nós só conseguimos entender e compreender porque ele foi concebido. Através de quem? Jesus foi concebido através de quem? A igreja é muito inteligente, vamos lá, prega comigo.
Vou fazer igual o pastor Denis fala. Através de quem? Do Espírito Santo. Jesus foi concebido através do Espírito Santo. Concebido, foi em português fala assim, para mim não errar, a concepção imaculada. Sabe por que é conhecido como isso? Porque a semente veio do Espírito Santo. O ovário, eu acho que é português fala, é ovário, foi da mulher, mas a semente foi do Espírito Santo de Deus. Aí no Antigo Testamento, Deus falou várias vezes o seguinte, que Deus visitaria, por causa da iniquidade do pai. No português, na realidade, está escrito pais, mas não é dos pais. Deus visitaria até a terceira e quarta geração, por causa da iniquidade do pai. Aí nós conseguimos entender por que foi necessário Jesus ser gerado não por um homem. Foi necessário Jesus ser gerado por pureza. Foi necessário Jesus ser gerado com perfeição. Porque se Jesus tivesse sido gerado de uma forma normal, entre um homem e uma mulher, não teria sido perfeito. Não teria sido enviado por Deus. Não teria sido Deus na terra. Teria sido verdadeiramente só um profeta. Mas como ele foi gerado pelo Espírito Santo, como ele foi gerado com perfeição, aí é imaculado. Não existe mancha, pode procurar, não existe mancha no nosso Deus. Não existe falhas em Jesus Cristo, jamais existirá. Por isso que para mim, eu consegui compreender e entender que o verdadeiro símbolo, a verdadeira razão, o que é verdadeiramente ser incrível, é entender que Deus se fez homem. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso, porque nós temos o costume de vir à igreja, nós temos o costume de ouvir, aí o pastor Denis vem e se esguala, e soa, e pinga, e corre, e pula, aí a gente acostuma com isso. E é muito perigoso acostumar. Por isso que quando eu dou a aula de batismo, eu falo para eles que não é, principalmente para filho de crente, não é uma aula de batismo, é um discipulado. Você entender que Jesus era Deus, mas você compreender que aquele Deus que nunca precisou de você, aquele Deus que nunca precisou de mim para nada, aquele Deus que sempre foi e sempre será, na eternidade passada e na eternidade presente e na eternidade futura, você adorando ou não, Ele é Deus. Aquele Deus. Eu não gosto de comparar religiões, porque na realidade o cristianismo real não é uma religião. Porque a religião é tudo que um homem pode fazer para tentar alcançar a Deus. Mas cristianismo real é tudo aquilo que Deus fez para alcançar o homem. Tudo que Deus fez para alcançar o homem. Então quando nós conseguimos compreender e entender que Deus sendo Deus, irmãos, Deus sendo Deus, se fez carne. E na realidade esse é meu segundo ponto. Você consegue lembrar o que era o primeiro ponto ou não? É o mesmo ponto duas vezes. Sabe por quê? Porque na realidade Deus é Jesus. E o Espírito Santo é Deus. E o Pai é Deus. E o Filho é Deus. E o Espírito Santo, que por alguma loucura, que nossa mente, deixa eu falar direito para você não falar que eu falei heresia, que por alguma loucura que a nossa mente não consegue compreender, habita dentro de nós. Esse Deus, que decidiu virar carne para poder salvar você. Eu ouvi um certo juiz contar uma história.
Às vezes eu não tenho, assim, nada para assistir na televisão, eu gosto de assistir tribunal. Um certo juiz, ele virou e falou assim, eu tenho um amigo, porque na realidade acontece isso muito comigo. Por ele ser juiz, eles pedem assim, tem como você abater para mim essa multa? Tem como você abater para mim essa multa que eu estava speeding demais, correndo demais, ou eu estava parado onde não devia? Aí um certo dia, um dos melhores amigos dele chegou para ele e falou assim, dá para você abater essa multa? Ele falou, dá. Aí se passaram alguns dias, ele viu um amigo dele de novo e falou assim, conseguiu abater a minha multa? Ele falou, eu resolvi o seu problema. Ele falou, como assim você resolveu o meu problema? Ele falou, eu paguei a sua multa. E o amigo dele disse para ele assim, eu não pedi para você pagar a minha multa. Se fosse para pagar, eu pagaria. Por que você pagou a minha multa? Ele disse assim, você estava correndo? Estava. Você era culpado? Era. Ele falou assim, então se eu temo ao Senhor, eu tenho que ser um juiz justo, não é verdade? É. Então se eu sou um juiz justo e eu simplesmente abater a sua multa, eu estaria fazendo a coisa certa? Não. Então por isso eu paguei a sua multa. Aí eu consigo fazer a igreja tentar compreender de que tem uma passagem em Lucas, eu não me lembro qual capítulo, que diz assim que uma viúva, de tanto insistir a um juiz injusto, ele vai e resolve a causa da mulher. Aí pergunta para o juiz injusto, para o rei injusto, e fala assim, por que você resolveu a causa dela? Ele falou, eu sou injusto, eu faço aquilo que eu bem entender, mas porque ela insistiu demais, eu resolvi resolver o caso dela. Aí Jesus vira e fala assim, imagina o vosso Pai que é justo. Imagina o vosso Pai que é justo. Então o nosso Pai, sendo justo, precisava que fosse pago a dívida da forma justa. Que dívida é essa? Que dívida é essa? Adão, por isso que eu falo que Deus é perfeito. O Tiago pregou as coisas que eu ia pregar e aí eu prego as coisas que ele pregou. Adão, você tem todo esse paraíso aqui, Adão. Você tem isso daqui, paraíso não, desculpa, vou falar errado não. Você tem todo esse jardim aqui. Você pode comer de tudo, tudo que está aqui é seu. Tudo que está aqui é para você aproveitar, Adão. Tudo, mas só tem uma coisa, não toca ali, tá? Só ali, toca não, não toca não. Combinado? Combinado, Deus. Posso comer de tudo, posso fazer qualquer coisa que vai agradando ao Senhor, pode, mas não toca ali. Tá bom, combinado. Mas um certo dia, Adão do lado da sua esposa, ela dá ouvido à mentira de Satanás. Ela pega, porque era desejável aos seus olhos, ela pega e come do fruto que não devia. E ela entrega para o seu marido. Paulo diz que Eva foi enganada por Satanás, mas Adão comeu porque queria. Adão pegou porque queria. Aí Adão comeu do fruto que não devia. Mas Deus é tão perfeito que ele olha para um cara como eu e ele fala assim: Adão! Adão, onde você está, Adão? Vocês acham que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia onde Adão estava. Sabe o que Deus queria? Que Adão se arrependesse. Deus queria que Adão se prostrasse aos pés do Senhor. Fala: eu errei, eu fiz, foi mal, me perdoa. Eu não mereço o seu perdão, mas faça alguma coisa por mim. Não, Adão foi lá e fez religião. Criou a sua própria religião. Se cobriu da forma que ele achava necessário. A sua nudez. Fez com as suas próprias mãos aquilo que Deus faria por ele.
Então Deus vai e mata um carneiro e cobre Adão e Eva e o expulsa do jardim do Éden. Mas Deus fez uma promessa. E eu comecei dizendo que Deus, Ele não se esquece das suas promessas. Deus vira para a serpente e fala assim: virá um. Só que Deus fala assim: virá da semente da mulher. Mulher tem semente, irmãos? Não tem. Isso foi um mistério que só foi revelado lá em Mateus, onde nós lemos. A semente não era da mulher, a semente era do Espírito Santo que seria plantado na mulher. Deus estava dizendo: não haverá contato com o homem. Lá em Gênesis, Deus é perfeito. Lá em Gênesis, Deus estava falando assim: vai vir uma virgem. Lá em Gênesis, vai vir uma virgem. Você enganou uma mulher, mas vai ser através da mulher que virá um. Que virá um. Que virá um. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça da verdade. É necessário você compreender e entender que Jesus não somente era Deus, mas Jesus se fez carne. Jesus não era um espírito que estava voando para lá e para cá, aparecia de repente e depois saía, depois aparecia de novo. Não, Jesus se fez carne. Jesus verdadeiramente foi plantado no ventre de uma mulher. Jesus verdadeiramente nasceu e verdadeiramente foi apresentado para o Senhor como uma criança foi apresentada nesta noite. Jesus verdadeiramente foi uma criança e cresceu no meio de outras crianças. Jesus verdadeiramente teve amigos quando era criança. Jesus verdadeiramente foi adolescente como você foi adolescente. Jesus verdadeiramente passou o que você passa. Jesus foi carne. Jesus foi carne. Jesus foi carne. 1 João. Quatro, 2 e 3 diz assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e que eis que está no mundo. Se nós não confessarmos que Jesus veio em carne, o espírito do anticristo pode estar trabalhando em nós. 2 João, versículo 7 diz assim: porque já muitos enganados, entretanto no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne, este tal é condenador e o anticristo. Se nós não confessarmos. Mas o que é interessante é que em Hebreus, capítulo 12, Hebreus foi escrito por um hebreu, para os hebreus, dizendo para os hebreus que se eles não acreditassem, eles iam continuar sendo hebreus. Complicado entender, mas a realidade é essa. Foi escrito por um hebreu, para os hebreus, para que os hebreus pudessem crer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, senão eles iam continuar sendo hebreus. E o pastor Tiago disse algo essa manhã, que muitas das vezes a gente não ouve. A promessa foi feita para os hebreus, mas a palavra do Senhor diz em João capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Glória a Deus porque eles não receberam, porque daí entra eu e você. Mas para todos aqueles que o receber, Ele vos dará o poder de ser chamados filhos de Deus.
Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Jesus, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha em o império da morte, isto é, o diabo. Sabe o que isso está dizendo? Sabe o que isso está dizendo? Que Jesus, ele verdadeiramente era carne. E se ele não morresse, ele não teria condição. Olha, ele é Deus, mas porque ele é Deus, ele segue os seus próprios princípios. Por ele ser Deus, ele não passa em cima dele mesmo. Para pensar como maluco é isso. Deus sendo Deus, ele cumpre o que Deus pediu. Ele cumpre aquilo que o Pai pediu. Por quê? Porque eu vou ler de novo. É visto como os filhos participam da carne e do sangue. Está falando de você. Está falando de você. Está falando de mim. Visto como nós somos da carne, foi necessário que Jesus viesse. Porque teria que ser carne e osso. Teria que ser sangue para pagar o que você e eu fazemos. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Porque ele morreu, ele conseguiu vencer. Porque até Jesus morrer, a morte tinha poder. Até Jesus morrer, Satanás fazia o que queria, dando ainda satisfação a Deus. Deixar isso bem claro. Ele fazia o que ele queria, mas dando satisfação a Deus. Nós vemos isso em Jó. Que ele vai na presença de Deus e dá satisfação a Deus o que ele estava fazendo na terra, até Jesus morrer. Aí versículo 15 diz assim: ele livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, por causa do pecado, nós éramos escravos do pecado. E o nosso destino era um só. Era o inferno. Por causa do pecado. Porque nós não fomos concebidos como Jesus foi concebido. Nós fomos concebidos dentro da iniquidade, dentro do erro. Os nossos pais, aí você diz assim: obrigado, pai. Os nossos pais passou para nós a grande herança do pecado. Mas Jesus, versículo 16, porque na verdade ele não tomou os anjos. Olha como que Deus é perfeito. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Foi o presbítero Márcio que falou que Deus não nos conhece como os cristãos, ou como cristãos. Deus não nos chama, lá vai um cristão, lá vai um evangélico. Deus não fala isso. Deus fala assim: lá vai meu filho, lá vai a minha filha. E isso daqui é um dos versículos que comprovam isso, porque Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo Jesus é o nosso irmão, porque está dizendo aqui, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a quem? Aos irmãos. Você não é parente distante. Você não é primo. Mais forte ainda, você não é filho bastardo. Brother, você não é filho bastardo. Aquilo que o seu pai não fez por você, você não é filho bastardo. Nós não somos filhos bastardos. Nós não somos filhos bastardos. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquele que é Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer
os que são tentados. Sabe para que Jesus morreu? Além de pagar os seus pecados, para ele compreender. Tá difícil, eu sei. Tá complicado, eu sei. Eu gostaria que o louvor viesse aqui em cima e cantasse aquela música, que Deus é fiel. Sabe por quê? Porque Ele passou. Por isso que Deus é fiel. Porque quando está complicado, quando está difícil, quando está doendo, quando está faltando, quando está dando parece que tudo errado, Jesus fala assim: aquieta o seu coração, porque eu passei aquilo que você está passando. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé juntamente comigo e nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Sabe por quê? Porque Ele é fiel.